Fala, família da Natação Criativa! Queria agradecer a sua presença em mais um episódio para você que acompanha pelo YouTube, pelo Spotify, para quem acompanha a gente pelo Instagram, mais de 92 mil inscritos. E se você não é inscrito no YouTube nem no Spotify, faça agora! E hoje o nosso assunto é sobre alterações motoras no TEA. E a minha convidada é a Tharita Inui. Muito obrigado pela presença, Tharita. Obrigada a você pelo convite. Um prazer estar aqui. E eu queria que você iniciasse esse nosso bate-papo se apresentando, né? Você é fisioterapeuta, graduada pela PUC, pós-graduada em psicomotricidade pela Associação Vencer. E queria que você contasse um pouco aí da sua trajetória também. Tem pós-graduação aí no meio. Eu sou fisioterapeuta e psicomotricista, atuo, né, dentro de toda a área aí do desenvolvimento desde sempre, desde que eu me conheço como profissional, mas essa área voltada mais para os transtornos do neurodesenvolvimento aconteceram por conta da minha história pessoal. Eu sou mãe de uma criança com autismo de 13 anos, que foi quem catalisou aí essa busca por conhecimento. Né? Já faz alguns anos que eu venho estudando, tenho várias capacitações e formações na área, várias pós-graduações e outros cursos afins aí, mas nos últimos 2, 3 anos, depois que eu montei consultório, que eu entrei de cabeça. E aí você entra muito também um pouco de parceria com a natação, participa do INAT, e você fala um pouco sobre as alterações motoras do TEA. Eu queria que você falasse que as alterações eram um pouco negligenciadas pelos professores, pelos pais, até porque as crianças elas chegam nos marcos motores, mas aí a gente não de forma harmônica, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e o que isso interfere, né? Essa negligência de a gente não identificar essas alterações motoras na criança. Tá. Quando eu comecei a observar meu filho pequenininho, eu não sabia que ele era autista, mas eu percebia, enquanto fisioterapeuta, que ele era uma criança mais molinha, né? Hipotônica, que a gente chama, termo técnico. Isso me incomodava muito. Ele foi logo precocemente, por volta de 1 ano, estimulado, né, por uma fisioterapeuta para conseguir atingir os marcos os marcos do desenvolvimento. O andar de uma forma mais efetiva, o correr e tudo mais. Ele fez uma intervenção breve ali, de 3, 4 meses. Mas mesmo assim a gente percebia que apesar dele ter conseguido atingir os marcos, aquele movimento ele não era um movimento fluido, ele não era um movimento harmônico. Ele era um bebê que caía mais do que os bebês normalmente caem, tropeçava, não sabia cair, caía de cabeça, né? Tudo isso decorrente dessa musculatura que era mais molinha, né? Desse padrão hipotônico. Depois disso, obviamente, comecei a correr atrás por outros motivos, né? Não falava, tinha uma dificuldade social, não apontava. Mas os marcos motores, essas questões motoras, elas vieram antes, né? Elas foram muito visíveis, principalmente para mim, que sou mãe, fisioterapeuta, né? E hoje, quase 10 anos depois, a gente tem estudado muito sobre esse assunto. E a gente tem percebido que as crianças com autismo, sim, elas apresentam essas alterações. São alterações importantes que, para uma pessoa leiga que bate o olho, não enxerga de uma forma tão clara. Mas, para nós que somos profissionais, né, do movimento, sim, são alterações significativas e que vão reverberar no desenvolvimento posterior, principalmente no processo de aprendizagem, de alfabetização. Então, uma criança que não tem um controle postural adequado para ficar sentada, ela vai ter dificuldade para aprender, né? O aprendizado didático. Então, as alterações motoras têm que ser olhadas, têm que ser tratadas desde sempre, com muita cautela, para que esse indivíduo consiga ter aí um melhor do seu desenvolvimento. Até essas habilidades motoras, elas são a base da pirâmide, né? Pra gente ter esse aprendizado cognitivo. E você tem até um curso na nossa plataforma Educar, que você traz um artigo ali falando que 34% dos autistas têm habilidades motoras baixas e 44% têm habilidades motoras moderadas. Então, se a gente pegar essa conta aí, 78% tem um score baixo aí de habilidades motoras. E como você disse, vai interferir isso no restante da vida. E você falou dessa identificação ali, entre aspas, precocemente, logo cedo. Qual que é a importância, você acha, de a gente ter essa identificação e ter esse trabalho? E quando você acha necessário a gente começar esse diagnóstico? Quando já dá para fazer esse diagnóstico?
A gente tem falado muito isso com os pediatras, né? Que são os profissionais que veem a criança mensalmente no primeiro ano de vida, né? E eles teriam ali uma capacidade de observar, né? Através até, muitas vezes, da fala dos próprios pais, né? Ou porque a criança não sentou, não engatinhou, ou porque ela sentou, engatinhou, mas não permanece naquela postura há muito tempo. Então, quando a gente coloca uma lupa fisioterapêutica para o desenvolvimento das crianças, é muito diferente você pegar um bebê que senta, mas que apoia a mão no chão, que não consegue fazer essa rotação de tronco, que não consegue manipular um objeto. E aí você percebe que ele não tem aquele controle postural adequado daquela criança que senta, mas que está ali, o tempo todo em alerta, preocupada em não cair, né, em tropeçar, né, e se esbarrar e virar para o lado. Então faz muita diferença essa estimulação precoce, né? Eu entendo que para os pais às vezes isso não é tão simples, né? Porque a gente fica muito focado no fazer ou não fazer. Mas aqui não é só uma questão de fazer ou não fazer, mas como fazer. Às custas de que movimento, de que qualidade, né? De quais compensações. Então, assim, um profissional ideal para avaliar isso é o pediatra. E aí, se ele observa que essa criança está fora, né, desse padrão de desenvolvimento, ele precisa encaminhar para uma estimulação. E se a gente trazer agora para o nosso mundo, o mundo da natação, o que a água pode contribuir para essa criança com TEA nesse processo de desenvolvimento motor, sensorial? Bacana essa pergunta. A natação fez parte da vida do meu filho desde sempre, né? Desde pequeno. Eu lembro de ter perguntado para o neurologista, logo quando a gente, né, teve a hipótese diagnóstica de autismo, o que ele indicaria em termos motores, porque ele só indicou a fono de linguagem e a psicóloga de comportamento, né? E aí ele falou, não, mas motoramente as crianças desenvolvem. Eu falei, tá, mas o que o senhor indicaria? Ele falou, olha, se você tiver que pensar em alguma coisa, faça natação, porque a natação é um esporte completo, além do que tem toda a questão de segurança aquática. E a gente seguiu as instruções e levou ele, né, com 2 anos, né, para a natação. E a natação, o meu amor pela natação, né, e esse encontro entre mim e a natação veio disso, né, dessa vivência pessoal, né? Eu não sou fisioterapeuta aquática, mas eu pude observar o desenvolvimento do meu filho desde cedo na água. Por quê? Porque a água envelopa a pele, né? Então, a água é um ambiente onde você tem ali uma estimulação, né, tátil contínua, proprioceptiva contínua, e a depender do movimento com essa criança, vestibular também. Além disso, né, a depender da temperatura da água, né, do som que está ecoando, é um ambiente muito atrativo. As crianças amam água, né? É difícil você encontrar uma criança que não gosta de água, né? Então, é muito importante, porque ali a criança vai conseguir desenvolver várias habilidades motoras, né? De tônus, de equilíbrio, de força, de lateralidade, né? Conseguir usar os 2 lados do corpo de uma forma coordenada, né? E rítmica. Então, sim, a natação é super bem-vinda. Eu sempre falo para os meus pacientes, né? E prescrevo para eles a natação. Falo, ó, quer escolher um esporte? Vamos para a natação. E que dicas a gente poderia dar para esse profissional de natação que está recebendo esse aluno com TEA, né? Então, quem está aí do outro lado sabe que a gente está recebendo esses alunos na piscina, mas algumas vezes esses profissionais não estão bem preparados ou não fizeram cursos. O que a gente pode dar de dicas aí, que você falou aí da hipersensibilidade aí com o som, com o ambiente? Quais são as dicas? Tem a parte sensorial da touca? Exatamente, Eu acho que a primeira coisa é você dar voz para esses pais. Ninguém conhece mais uma criança com autismo do que o pai e a mãe, né? Então, eu acho que a primeira dica sabe que vai entrar uma criança com autismo, que tem condições específicas ali, senta com esse pai e com essa mãe para entender o funcionamento. Porque quem conhece um autista, conhece um autista. Cada um funciona de uma forma diferente. Então, procure saber o que é reforçador para essa criança, o que ela gosta, se ela responde, né, a instruções simples, a comandos verbais, se ela tem aversão ao toque, por exemplo, ao uso da touca, como você falou, né? Qual a melhor forma de se comunicar com essa criança, se ela vai precisar de um apoio visual ou não, né? Se ela vai responder aquilo que você está solicitando. Então, acho que o primeiro passo é sentar com essa família, né? Para poder entender. E o segundo é estar aberto a novas formas de atendimento. A gente sabe que muitas academias seguem, né, alguns protocolos, né, enfim, que eu também nem sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas quando você tem uma criança neurodivergente, né, que tem um funcionamento cerebral diferente, é importante que a gente entenda que talvez aquele formato não vai funcionar para ela naquele momento.
né? Você vai ter que fazer um processo de vínculo, de aproximação. E com o passar do tempo, isso tende a ficar mais fluido e vocês vão achando as estratégias mais importantes e necessárias para conseguir lidar com aquela criança. Um ponto importante que você falou, que o que funciona com um não funciona com o outro. Além disso, o autismo, a gente tem vários graus, né? Então, é diferentes trabalhos, né? É difícil a gente entregar a carta, não, vai ter essa receita de bolo, né? Não existe essa receita de bolo para o dia a dia. E outra coisa que acomete aí, não acomete, mas tem uma característica entre os autistas é a hipotonia, né? Que aproximadamente 50% dos alunos com TEA têm hipotonia. E qual o impacto disso também para o desenvolvimento e para o restante da vida aí desse indivíduo? Tá. Eu diria que a hipotonia é a alteração motora mais comum que a gente observa nas crianças com transtornos do neurodesenvolvimento em geral. Não só TEA, tá? TDAH, transtorno de linguagem, a gente vê também. Mas no autismo é muito prevalente e ela traz impactos muito importantes, porque a partir do momento que você tem, mesmo que seja um nível 1 de hipotonia, mas você vai ter uma contração muscular mais lenta, você vai ter um indivíduo que vai fadigar mais rápido, ele vai ter uma dificuldade no controle postural, né, relacionados ao equilíbrio estático. Então, parece que essas crianças têm menos fibra de resistência muscular, mais fibra de explosão. Então, por isso que quando o pai fala, nossa, mas ele se pendura no lustre. Tá, mas ele se pendura no lustre, mas não consegue ficar parado num pé só, né? Então, é uma diferença que traz impacto para o desenvolvimento, porque é uma criança que não para. E a criança que não para, não aprende. Ela tem uma alteração no processo atencional, né? Ela tem dificuldade de reter mais a informação, além de toda a condição que já é inerente ao quadro diagnóstico. E aí a gente tem a relação aí da hipotonia com a postura em W, né? Que é aquela criança sentando com as pernas abertas. Porque a gente tem que ficar atento a esse posicionamento. Não que ele não possa ter esse posicionamento, ele pode ficar por muito tempo, né? Você, como fisioterapeuta, vai conseguir responder melhor que eu. A sedestação em W, né, na posição de W, ela é comum em crianças com hipotonia, porque é uma forma onde a criança consegue sentar e estabilizar sem precisar fazer força muscular. Quando você senta com as pernas cruzadas, né, a posição de índio, que a gente chama, você necessariamente precisa fazer uma contração abdominal, uma contração de cadeia posterior de coluna para se manter nessa posição. Uma contração isométrica, né, aquela contração onde não tem movimento. Então, exige muito mais da musculatura. A criança fadiga. Se você tem uma criança hipotônica com alteração de controle, né, motor, principalmente da região de core, né? Então, abdômen, glúteo, coluna, toda essa parte fica difícil dela ficar nessa posição. Então, ela vai para o W para ficar mais estabilizada. O problema é que se ela fica muito tempo nessa posição, você pode sim ter alterações ósseas, você pode ter uma rotação óssea, e isso ao longo do tempo vai trazer prejuízos, né? Articulares, né, de biomecânica mesmo. Então, sim, nós fisioterapeutas, a gente procura fortalecer essa musculatura, evitar essas posturas viciosas para não ter esses problemas na vida adulta. E você comentou ali de a gente utilizar algumas estratégias aí na atenção desse aluno com TEA, né? Então, a gente vê que às vezes dá dificuldade de focar, de ter essa atenção, do olhar. Quais estratégias você daria aí para conseguir essa atenção? Até você falou da simbologia, usar um objeto. O que mais a gente poderia utilizar? Só para contextualizar, o autista ele tem uma dificuldade de motivação, de propósito, né? É inerente ao quadro, por todas as questões relacionadas a isso. São indivíduos que não se empenham em trocar com o outro ou brincar com coisas que não interessam. Né? Precisa ser muito motivador. Também quando motiva, aí entra no hiperfoco, né? Tem isso também. Mas para você conseguir ser motivador, para você conseguir chamar a atenção daquela criança, você precisa ter reforçador. E esses reforçadores podem ser de diversas formas, né? Sejam através de objetos concretos. Então, vamos supor, eu tenho uma criança que gosta de super-heróis. Então, eu vou levar um super-herói para a piscina, né? De plástico, que vai nadar com ele. Ou essa criança, ela gosta de movimentos corporais, ela gosta de cócega, ela gosta de ser jogada para cima, né? Então, só os movimentos ali da piscina também auxiliam. E o que a gente precisa fazer é se comunicar com essa criança de uma forma mais limpa possível, né? Com menos ruídos possíveis, né? Que essa criança consiga entender e ser, de fato, incluída, né? Na aula de natação. Então, às vezes, uma prancha de comunicação é importante,
né? Até para ela conseguir se sentir motivada a fazer a atividade. Em determinados casos, a gente pode até chamar os pais para entrar em algum momento, né, com essa criança na piscina. Então, é muito singular. A gente vai precisar estudar caso a caso, entender o funcionamento dessa criança para poder criar essas estratégias aí de reforçadores. Então, como você está frisando muito, né, o pai como aliado, né? O pai está sempre participando desse processo e você tendo ele ao seu lado. Você comentou um pouco sobre ter motivação, né? Então, a gente precisa dar função para esse movimento, né? Não é só ir e voltar, não é só 10 repetições, 15 repetições. Então, a criança ela tem que ter esse interesse pelo movimento. Isso é uma dica interessante para quem está aí do outro lado. E você comentou também um pouco ali do hiperfoco. Como a gente consegue utilizar esse hiperfoco aí como estratégia ali para nossa aula? Você falou como trazer o super-herói, trazer algo que ele tem. E como a gente faz isso no dia a dia? É criatividade, né? Natação criativa, né, gente? Então, é você conseguir saber quais são esses temas e usar eles ao seu favor. Então, se você tem uma criança que tem hiperfoco por dinossauro, por exemplo. Então, você pode ensinar, talvez, um nado, dizendo que aquele nado é do dinossauro, né? Ou trazer o dinossauro para dentro da piscina, né? Ou fazer o ruído do dinossauro. Então, tudo que permear aquele tema vai ser interessante e motivador para aquela criança, e a chance dela conseguir internalizar aquela habilidade, entender aquele movimento é muito maior, né? Então, a gente sempre utiliza, né, dos temas que são reforçadores para a criança como um objeto ao nosso favor, para poder facilitar. Então, vou dar um exemplo do meu consultório. Eu trabalho com controle grafo-motor, né? Ensino as crianças a fazer os traçados para construção de letra. Se eu tenho uma criança que gosta de dinossauro, eu vou trazer um desenho de dinossauro para ela pintar. Eu vou usar a letra do dinossauro para escrever a palavra dinossauro, né? E assim por diante. E de 1 em a cada 3 crianças e adolescentes com TEA estão acima do peso ou obesos, né? Então, um estudo com 3.000 indivíduos, feito pela Associação Brasileira para Estudos de Obesidade e Síndrome Metabólica. Então, aí a gente mostra a importância dele fazer atividade física, mas, ao mesmo tempo, essa criança adolescente, ele não é que é atrativo essa atividade física para ele, né? Então, como você, como mãe até de autista, como fazer ele participar dessas atividades, seja natação, ou seja, ou esportes em geral, como fazer ele entrar e ficar assíduo nesse esporte, né? A gente tem que colocar a família toda. A família tem que ser participativa, né? Então, eu orientei semana passada uma família a não usar mais o elevador. Eles vão começar a usar a escada, que moram no 4º andar, para poder subir e descer a escada com uma criança que está ficando obesa. E é uma criança que fez exames genéticos e acharam a alteração genética que possivelmente causaria o autismo nela. E é uma alteração genética que colabora, né, para que essa criança tenha alterações metabólicas no futuro. Então, ela tem mais chance de se tornar uma pessoa hipertensa, ela tem mais chances de se tornar uma pessoa diabética, né? Então, desde cedo, a gente já precisa fazer um trabalho preventivo, né, relacionados a isso. E é difícil você condicionar fisicamente uma criança que não gosta, né, de movimento. Então, primeiro, é expor ao ambiente, né? Vai, leva no parque, leva para andar de bicicleta, leva para correr, leva para subir e descer a escada. Então, tudo que precisa se locomover, ela volta de ônibus. Desce um ponto antes e vai andando esse trecho, né? Então, eu acho que primeiro é implementar atividade física no dia a dia, né? Seja para locomoção, seja por lazer, seja por prazer, seja através do esporte. Sim, os adolescentes, eles têm uma tendência a terem atividades mais sedentárias. Porque tudo que é em grupo, né, e que requer aí uma habilidade social mínima para que você consiga participar daquilo, é desafiador para o autista, independente do nível de comprometimento, né? Então, a gente precisa sempre estimular ao esporte. Eu sou super a favor disso. Acho que isso fez a diferença na vida do meu filho. Se eu não tivesse estimulado motoramente, ele talvez seria uma criança, né, um adolescente hoje nível 3 de suporte, não nível 2, porque ele tem, sim, um cognitivo prejudicado, ele tem alterações de comunicação importantes, mas, motoramente, ele vai muito bem. E isso favorece que ele participe, né? E se ele participa, ele está integrado no ambiente, né? Ele está participando, ele está dentro da sociedade. E quando ele entra nesses esportes, também tem momentos que aí muito estímulo começa a incomodar esse autista. E em alguns momentos ele precisa de uma reorganização, uma autorregulação. Como o profissional pode auxiliar ele nesses momentos ali que, entre aspas, ele tem uma crise e ele precisa de sair daquela atividade ou se reorganizar?
As crises sensoriais são comuns, né, nos indivíduos com autismo, em maior ou menor quantidade, a depender da condição de cada um. E o que a gente tem que fazer, antes de mais nada, é respeitar esses momentos, né? Então, se você começa a analisar esse comportamento desse indivíduo e verifica que ele está entrando num processo de crise por uma questão sensorial, a gente tem que tentar tirar ele daquele ambiente, afastá-lo, procurar um ambiente mais calmo, verificar o que está causando, né? Para poder fazer com que ele se reorganize o quanto antes. E se acontecer de ele entrar num quadro muito, né, agudo, entrar na crise, estar lá presente, né, dar aquele apoio, às vezes físico, né? Tem algumas crianças que a gente até dá uma contenção emocional para que ela consiga se reorganizar. E essa reorganização, geralmente, a família, a criança, ela tem uma que é rotina dela, né? Tem uma coisa que tranquiliza ela. Acho que essa da parceria com os pais é importante, né? Então, ela saber, antes de iniciar a atividade, o que ela gosta para acalmá-la, né? Isso, é muito importante a gente perguntar. Isso é uma pergunta que em toda avaliação de qualquer autista, em qualquer ambiente, a gente tem que fazer. O que organiza, o que acalma, né? É ir para um outro ambiente, é utilizar algum recurso. Então, por exemplo, tem crianças que se organizam com brinquedos sensoriais, né? Aqueles fidget toys, né? Aqueles brinquedos manuais, né? Que aquilo traz algum tipo de organização sensorial. Tem criança que, por conta do barulho, por exemplo, precisa usar um abafador de ouvido, né? Para poder cortar aquele som que está incômodo. Então, tem diversos recursos a depender da causa, né? E é importante, sim, a gente sempre conversar com a família para entender quais são e tomar as medidas certas o quanto antes, né? Então, você vê que é muita coisa que a gente tem que estar se preocupando aí quando a gente vai iniciar essa aula com o autista, fazer essa anamnese antes, conversar com os pais, trazer o pai como aliado. E eu queria que você deixasse alguma última mensagem ali para os profissionais que estão iniciando ou que já iniciam esse trabalho, as últimas dicas ali com esses alunos aí de autistas. Eu costumo dizer que um bom profissional, independente da área, é aquele que tem um bom conhecimento técnico associado a uma postura de vestir a camisa, né? De você querer fazer diferente, de você querer, de fato, se empenhar naquilo que você está fazendo e ter empatia, acima de tudo, né? Então, a gente está lidando com indivíduos que têm uma formação cerebral diferente, que têm uma forma de lidar com o mundo diferente. Então, empatia, né? Sem julgamento, né? Sem estigma, é o melhor dos caminhos. E sempre correr atrás de informação, né? Quem tem interesse de tratar, e eu acho que a sociedade como um todo deveria entender minimamente, porque, afinal de contas, a sociedade é neurodiversa, né? Mas hoje em dia a gente tem muita informação fácil, né? Esses canais que trazem esse tipo de conhecimento favorecem muito isso. Então, é estudar, é ler, é procurar, é conversar com o familiar, de repente falar, você pode me passar o telefone do profissional que atende, né? Trocar uma figurinha com essas pessoas, porque com certeza, tecnicamente, esse profissional vai entender melhor dessa criança, ou até mesmo com a escola, como é que ele funciona na escola. Então, eu acho que a comunicação e a busca, né, por conhecimento daquele indivíduo é o melhor dos caminhos. A partir do momento que você entendeu um pouco dele, está disposto, né, a de fato fazer diferença na vida dessa criança, funciona, né? Essa é a receita. E para quem está aí do outro lado, que é pai, eu sei que você tem um canal que você tem apoio aos pais também, né? Queria que você até divulgasse esse seu canal aí de Instagram. Eu faço parte de um grupo de apoio a pais e familiares de pessoas com autismo, que chama Te Apoio, né? Sou uma das pessoas que administra alguns grupos, né? Dentro desse universo enorme. Nós temos mais de 1.000 famílias só no estado de São Paulo, né? Parceiras, mas a gente tem vários grupos em diversos estados, inclusive fora do Brasil, né? Que são mães que trocam experiências, mães brasileiras que trocam experiências da vida delas e da inclusão dos filhos delas, do processo escolar de outras regiões. Então, quem quiser, pode me procurar pela minha página social, né, da rede social do Instagram, que eu passo para vocês. Então, tem grupos de WhatsApp, tem grupo do Facebook fechado. É uma rede de apoio, de autoajuda ali, onde a gente... Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo se ajuda. E para quem está do outro lado, quer o curso, quer a consulta, Catarita, como que faz? Pode me procurar pelo meu Instagram, meu perfil é meufilhoautista, @meufilhoautista. Eu faço parte de um grupo de fisioterapeutas chamada Spectrum Fisioteia, onde somos mães
fisioterapeutas que ministramos cursos técnicos, né, na área da fisioterapia, com diversos temas, né? Desde alterações motoras, agora a gente vai dar um curso de desfraude difícil, a gente tem curso de controle grafomotor, a gente tem vários cursos bacanas aí que valem a pena ser estudados e E vistos. até curso de alteração motora a gente tem na plataforma Educar, né? Um curso que você Isso. fez durante a pandemia, né? Um curso excelente, com vários artigos, você comentando, fala da dispraxia, fala da habilidade motora, parte sensorial, muito interessante. Mas muito obrigado pela presença, Tharita, obrigado por contribuir para o nosso canal. Para você que ainda não segue o canal da Natação Criativa, faça para auxiliar a gente. E eu gostaria de deixar aqui a camiseta para você autografar no final, que é uma mensagem aí de contribuição do seu conhecimento, um pouco de cada profissional, onde tem a base do nosso conhecimento, que é o que é natação criativa. E já deixo o convite para outras entrevistas aí. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Estou sempre aqui à disposição para poder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E vai ser uma honra, né, fazer parte dessa equipe aí, né? Conhecimento é multiplicação. Muito obrigado para quem está do outro lado. Até o próximo episódio.